Hello, my dear student. Welcome to our course. Antes de tudo, parabéns por estar aqui. Você deu um passo super importante, que é sair do comodismo, deixar esse verbo to be para trás de uma vez por todas. E uma coisa eu te garanto, muitos estão na mesma situação. E é por isso que esse curso existe, com o propósito de tirar essa ideia de que o verbo to be é o começo e o fim do seu inglês, né? Aqui você vai achar explicações simples, exemplos práticos, tudo em português, gabarito, tudo para você poder destravar o seu inglês e seguir rumo à sua fluência. Então, para a gente começar, pega seu caderno, sua caneta, sempre é importante anotar, e vamos lá. Welcome to our course. Então, essa é a nossa primeira aula, e eu vou sempre no comecinho da aula mostrar para você quais são os objetivos de cada uma delas. Então, olha só, para a aula de hoje, essa primeirinha, a gente vai ver o quê? Nada mais, nada menos que o nosso amado verbo to be. Então, aqui vai ser o momento de você aprender o verbo to be de uma vez por todas. Por quê? Ele é o começo. Se a gente precisa aprender o simple present, que é o tempo presente começa pelo verbo to be. Então, você vai identificar as principais situações em que a gente usa o verbo to be, identificar esse verbo em frases simples. Essas frases você vai poder ver que você fala sobre você, sobre seus familiares, seus amigos, você descreve lugares, descreve objetos, fala das coisas no geral. Então, tudo isso a gente consegue fazer se a gente dominar o verbo to be. A gente vai ver na primeira aula o verbo to be nas formas afirmativa e negativa e vai entender o que são as contrações, a forma contraída do verbo to be afirmativo e negativo. Vamos lá? Então, olha só. Ele é, como eu falei, o primeiro passo de verdade para quem quer aprender inglês. Não tem como fugir do verbo to be. Por isso que lá na escola, os professores sempre começavam do verbo to be. O problema é que não avançavam, né? E aqui a gente vai passar dessa fase. Então, olha só, ele vai aparecer em frases simples. E para começar a entender, a gente tem que lembrar de como a gente estudou português. A gente não tem os sujeitos, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês a gente tem, do mesmo jeito. Então, a gente vai começar vendo onde a gente usa o verbo to be e, em seguida, esses pronomes sujeitos. Olha só, se você quiser dizer quem você é, o seu nome, a sua profissão, vai usar o verbo to be. I am Miss Katia, I am a teacher. Para dizer de onde alguém é sobre você, sobre outras pessoas, olha o exemplo. They are from Brazil. Para falar sobre a hora, sobre datas, it is or it is, a gente pode falar das duas formas, it is 8 o'clock. Today is Monday. Para dizer onde algo ou alguém está, então se eu quero falar sobre um determinado comércio, eu posso dizer the store is on Rua 64. Estou dando ali a localização, verbo to be também. Para dizer como uma pessoa se encontra naquele momento, né? Então, o seu humor, como você está se sentindo, ou para falar de outra pessoa, he is happy. E para descrever como alguém ou algo é, verbo to be também. The house is big. Para indicar parentesco ou vínculo, se você for apresentar os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos, amigos, você vai usar verbo to be. Aqui no exemplo, they are my parents, eles são meus pais. Para falar quando e onde algo acontece. A gente tem aqui nesse exemplo falando de uma reunião. Então, a gente tem the meeting is at 10 a.m. E depois, para falar sobre situações do momento.
She is sick. Ela está doente. Então, olha só. Quando a gente pensa nos pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, olha o que a gente tem de equivalentes em inglês. Então, o pronome eu, em inglês, é I. Você, a gente não tem tu e vós. A gente tem você, vocês, que dá na mesma. You, para falar ele, he, ela, she. Depois a gente tem o it, que é outra coisa que acaba travando muito os alunos brasileiros. Mas o que é it? It significa ele ou ela, só que a gente não usa para falar sobre pessoas. A gente usa para falar sobre lugares, sobre objetos, sobre animais, fenômenos da natureza, como eu coloquei aqui. O we significa nós e they, eles ou elas. Então, o they que você vê aqui, ele é nada mais, nada menos que o plural de he, eles, ou o plural de she, elas, ou o plural de it, eles, elas. Ok? Então, vocês têm aqui 6 pronomes que equivalem aos nossos 6 pronomes pessoais. Então, vamos repetir. I, you, he, she, it, we, they. I, you, he, she, it, we, they. Fale os 6 em sequência agora. Isso. Agora vamos ver aqui qual é a estrutura básica de uma frase quando a gente usa o verbo to be. Então, a primeira coisa da frase, a gente vai colocar o sujeito, a mesma coisa do português. A diferença é que a gente não tem o sujeito oculto, como a gente tem em português, e começar logo com o verbo. Não tem. Então, o sujeito, ele pode ser um desses 6 pronomes que a gente viu aqui, ou pode ser o nome de uma pessoa, ou pode ser você falando o meu pai, a minha mãe, o meu irmão. Um sujeito. Então, primeiro o sujeito. Depois a gente coloca o verbo to be. Então, é aí que a gente tem que prestar atenção. Eu tenho que usar o verbo to be de acordo com o sujeito. Sabe conjugação de verbo? É bem isso. Eu não vou dizer eu somos. Então, eu não posso usar o sujeito eu com o verbo errado, com a conjugação errada. Então, olha só. Se o sujeito for he, eu vou ter um verbo to be específico. Se o sujeito for I, um verbo específico, tá? Então, primeiro o sujeito, depois o verbo to be e depois o complemento da frase. Teacher, o que é complemento? É aquilo que você vai falar sobre você, ou sobre aquela pessoa, ou sobre aquele lugar, o que vai vir depois. Então, a ordem é essa: sujeito, verbo to be e depois o complemento. Ah, mas como que eu vou saber o que é complemento? Nesse começo, a gente vai focar em entender a sequência e depois você vai começar a entender o sentido das frases, tá? Então, olha só. Sujeito, o verbo to be correspondente, né? Então, a gente pega aqui. Deixa eu circular aqui para vocês. Se o sujeito é I, eu não vou poder usar are. Não tem jeito. Se o sujeito é I, eu tenho que usar am. Se o sujeito é he, eu não vou poder usar are. Fica errado. Se for he, eu tenho que usar is. Se for they, eu tenho que usar are. Então, a gente tem que saber qual é o sujeito e qual é o verbo to be correspondente. E olha só tem 3 conjugações, né? Então, em português, a gente tem os 6 pronomes pessoais, 6 conjugações diferentes. Aqui a gente tem os 6 pronomes, mas só tem 3 conjugações. Então, isso facilita muito, tá? Então, o you, ele causa um pouquinho de dúvida, porque fala assim, se eu estou falando de você, por que eu uso are e não uso is? Regrinha da língua, tá? Então, mesmo se eu estiver usando you no singular,
você é meu aluno. You are my student. Se eu quiser falar, vocês são meus alunos, vai ser do mesmo jeito. You are my students. Eu só vou colocar o complemento no plural, mas o verbo to be não vai mudar. Olha que facilidade. Muito mais fácil que o português, né? Então, voltando. 6 pronomes pessoais, 3 conjugações diferentes, que são am, are e is. Só existe essas 3. Então, o que você precisa fazer é lembrar. Se o sujeito for I, o verbo tem que ser am. Não posso colocar are, não posso colocar is. Mesma coisa, o sujeito é you, não posso colocar am, não posso colocar is. Para cada sujeito, o verbo correspondente, ok? Então, eu vou ler essas frases e você vai repetir depois de mim. I am a teacher. I am a teacher. Quando a gente fala esse am, a gente fecha a boca um pouquinho, percebeu? I am a teacher, porque em português a gente não tem isso, a gente falaria I am, mas não é, fecha a boca. I am a teacher. You are my student. You are my student. He is happy. She is happy. It is happy. Então, para qualquer um desses 3 sujeitos, o verbo é is. Repita. We are on vacation. We are on vacation. Vacation é férias, então nós estamos de férias, ok? Cuidado para não falar vacation, não é vaca. Vacation. We are on vacation. E a última, they are from Brazil. A gente sobe a língua. Brazil. Brazil. They are from Brazil. Muito bem. Se você quiser falar mais uma vez, pausa o vídeo, volta, fala todas as frases de novo, ok? E aqui vem a danada da forma contraída, que muitas vezes confunde a gente. Mas o que é essa forma contraída? Encurta o verbo para facilitar. Principalmente na hora que a gente fala, vocês já devem ter notado que, e até por isso que muitas vezes alunos falam, mas os americanos falam rápido demais, os nativos falam rápido demais. Realmente eles vão encurtando onde dá. E aqui o verbo to be, que é a primeira coisa que a gente estuda, eu não poderia deixar de apresentar para você esse jeitinho mais curto. Então, olha só. I am, 2 palavras, vão virar uma só. I'm. Então, a gente botou o apóstrofe, esse sinalzinho aqui, tirou a letra A. I am, virou I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. A gente juntou. Tirou o i, botou o apóstrofe no lugar. Aqui. We are, virou we're. You are, your. They are, their. A pronúncia correta é their. Já vi muita gente falando their, mas é their, ok? Então, vamos lá, mais uma vez. Bora, bora.
Deixa eu só apagar isso aqui. I am, eu vou falar a forma regular, você fala a forma abreviadinha, contraída. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Eu vou ler as da coluna da direita agora. I'm, your, his, she's, it's, we're, your, their. De novo. I am virou I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Então, quando vocês ouvirem falar em contração, já sabem que é essa redução de palavras, tá? Para a frase ficar mais curta, para ficar mais fluida, ficar mais rapidinho, ok? Vamos lá. Tudo que a gente viu até agora foi o verbo to be na forma afirmativa. Então, eu vou mostrar para vocês agora a forma negativa. Vamos ver o que tem de diferente. E fica tranquilo que não é muita coisa, não. Olha só, assim como na forma afirmativa, nós usamos primeiro o sujeito, do mesmo jeito. E o sujeito pode ser um daqueles 6 pronomes, I, you, he, she, it, we, they. Na verdade, 7, né? I, you, he, she, it, we, they. Depois, nós vamos colocar o verbo to be correspondente, tá? Se for I, eu vou colocar am. Se for he, eu vou colocar is. Se for we, eu vou colocar are. E aí, depois eu coloco a palavra not. Aí já virou negativa. Se eu falo I am, na negativa I am not. He's not. They are not. E aí depois vem o complemento, do mesmo jeito da afirmativa, tá? E quando a gente for falar, a gente, na negativa, vai ter também a forma abreviada, a forma contraída, que a gente vai ver agora, tá? Então, sujeito, o verbo to be correspondente e a not, a palavrinha not, e depois o complemento. Ah, e uma coisa que eu me toquei agora, a gente acabou não falando o que é o verbo to be. O verbo to be, se a gente for traduzir, ele tem 2 significados em português. É o verbo ser e o verbo estar. Então, se eu falo I am a teacher, eu sou professora. E se eu falo I am happy, eu estou feliz. Então, o verbo to be vai ter um desses 2 significados. Mas, teacher, como que eu vou saber se está significando ser ou estar? É pela estrutura da frase, pelo sentido da frase mesmo, tá? Se eu tenho I am happy, você sabe que happy é feliz, você vai poder entender eu sou feliz, eu estou feliz, de acordo com o contexto, ok? Então, já vimos que é só colocar not depois do verbo to be. Então, aqui, ó, I am not a teacher. Fale depois de mim, repita. I am not a teacher. You are not my student. Are not. You
are not my student. He is not happy. She is not happy. It is not happy. We are not on vacation. Vacation. Férias. We are not on vacation. They are not from Brazil. They are not from Brazil. They are not from Brazil. Viram? A mesma coisinha, só colocamos um not. Agora vamos ver a forma contraída. A única diferença da forma afirmativa é que aqui a gente tem duas possibilidades. Então, por isso que a gente tem 3 colunas, tá? Eu tenho, então, o sujeito mais o verbo na forma normalzinha dele. Olha lá, primeira coluna. Depois a gente tem na segunda e na terceira colunas o verbo, o sujeito e o verbo na forma contraída. Só que a gente tem 2 tipos, 2 modelos. Então, a gente pode, I am not, pode virar tanto I'm not. O que eu fiz aqui? Eu peguei o I, tirei o A e botei apóstrofe M. Lembra quando estava na afirmativa, não era simplesmente isso? I'm. Então, agora, para ficar na negativa, a gente botou o not. Então, eu posso seguir a mesma forma de fazer a contração que tinha lá na afirmativa, sem problema, só colocar o not. Aí, a gente tem aqui, you are not, que virou you're not. He is not, que virou he's not, she's not, it's not. Normalmente, we are not, you are not, they are not. Então, a gente tem we are not, you're not, they're not. Então, essa coluna do meio aqui, a gente simplesmente copiou tudo que a gente viu da forma afirmativa e colocou not. Só isso. Aí, na terceira coluna, tem uma forma diferente da gente fazer a contração. Vocês vão ver que aqui no I, eu não coloquei contração nenhuma. Por quê? Porque o I não existe nessa terceira coluna. O I só tem uma forma de fazer a contração. I'm not, tá? Agora, olha só. Nesse exemplo de cá, ao invés de eu apagar, de eu sumir com o A, que estava aqui no are, eu deixei o A, mas eu sumi com o O da palavra not. Então, eu peguei you are not, sumi com o O e sobrou you aren't. No lugar do O, eu botei o apóstrofe. Ok? Então, vamos lá. You are not, you're not, ou então you aren't. Ok? A terceira coluna mudou um pouquinho a pronúncia. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. E a gente vai ver que it isn't é muito comum no inglês americano a gente falar it isn't. It isn't. Emenda tudo. It isn't. It isn't. Bem comum. Vocês já devem ter visto em música, em filme. E aqui por último. We are not. A gente pode ter we are not. Ou então we aren't. Mesma coisa com you. You aren't, they aren't. Então, o que mudou da segunda coluna para a terceira? Mudou a parte que a gente suprimiu, que a gente tirou. Nessa coluna do meio, a gente foi tirando uma letra do verbo to be.
tirou o A no I am, tirou A no you are, tirou o I no he is. Agora, já nessa terceira coluna, a gente tirou o O da palavra not. You aren't, he isn't, she isn't, we aren't, ok? Então, eu vou ler todas as formas novamente e você vai falando depois de mim para você ir internalizando, falando em voz alta, ok? É muito importante isso. Quando a gente fala em voz alta, a gente mesmo vai percebendo se falou alguma coisa errada, a gente vê, não, essa palavra aqui eu tropecei, então eu tenho que falar mais vezes. E aí você vai se corrigindo, ok? Eu vou ler por linha assim. I am not, I'm not, I am not. You are not, you're not, you aren't. He is not, he's not, he isn't. Repeat, isn't. A pronúncia fica parecendo assim, como se a gente colocasse uma letra E, né? Isn't, isn't. Fica parecendo isn't. She is not, she's not, she isn't. It is not, it's not, it isn't. E aqui na última linha, we are not, we're not, we aren't. You are not, you're not, you aren't. Aren't. Fala desse jeitinho aqui mesmo, aren't. É só o R, que a gente não fala no português, ra, aren't, aren't, aren't. You aren't. Ok? E o último, they are not, they're not, ou they aren't. Teacher, tem alguma coisa, alguma regra específica quando que eu uso you're not, you aren't? Tem algumas situações que realmente faz diferença no sentido da frase, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes tão específicos assim, porque não vem ao caso agora. Então, em cada atividade que a gente for fazendo, se tiver duas possibilidades, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Uma dúvida grande. Existe contração para I am not, além de I'm not? Só existe essa mesmo. Tá? Então, a primeira perguntinha aqui, eu vou sempre trazer para vocês umas perguntas que eu já ouvi várias vezes dos alunos, então eu sei que é uma pergunta comum, é uma dúvida comum dos meus alunos, e, no geral, dúvidas dos alunos brasileiros, porque a gente acaba comparando, né, a língua da gente com o inglês. Então, para os alunos brasileiros, há algumas dúvidas bem semelhantes, e essas aqui são algumas delas. Então, não tem outra forma, a gente só tem I'm not. Olha só, isso aqui que às vezes eu vejo os alunos cometendo esse erro. Como tem o isn't e o aren't, às vezes os alunos acham que podem também botar o I am e tirar o O e fazer isso aqui. Mas essa parte aqui não existe, tá? Essa forma aqui, ela não está correta. Então, vocês vão ou usar I am not, ou então usar I'm not. Aí a gente tem uma exceção curiosa. Na forma interrogativa, que a gente vai ver depois, a gente, ao invés de usar am not,
a gente vai usar aren't. Então, eu já estou antecipando aqui essa dúvida para atiçar a curiosidade de vocês. E a gente vai ver na outra aula junto com a forma interrogativa, tá bom? Mas é o único caso que vocês vão ver que a gente tem o I e que o verbo correspondente não é am, vai ser are, ok? Mas a gente vê isso lá para frente. Agora chegou a hora de praticar. Eu tenho aqui 5 frases, eu vou dar um tempinho para vocês completarem essas frases com os pronomes que são usados como sujeitos das frases e o verbo to be, tá bom? Então, olha só. Nesse primeiro, a gente já tem o sujeito, né? Nessa primeira frase. My friend John. O que vocês vão fazer? Usar o verbo to be correspondente. Na segunda frase, vocês vão ter que substituir my friend John por um pronome e colocar o verbo to be aqui de novo. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Colocar o verbo to be e colocar o pronome. Tá? Então, pausem aí o vídeo, peguem o caderninho de vocês e façam essa atividade. E eu já volto com o gabarito para a gente corrigir. Olha aí, vamos conferir as respostas? Então, a gente tinha My friend John, aí tinha o espacinho. My friend John is from the United States. Aí eu tenho duas formas. He is American, ou se eu quiser usar a forma contraída, he's American. Acertou? Tim works a lot. He's tired, ou he's tired. Na frase de cima, a gente tinha My Friend John, é dos Estados Unidos, eu esqueci de traduzir para vocês. É dos Estados Unidos, ele é americano. Já aqui sobre o Tim trabalha muito, ele está cansado, ok? Já no número 3, Dad and I. Dad é o meu pai, uma forma carinhosa de chamar father é dad, como se fosse o papai em português. Dad and I, se eu tenho meu pai e eu, qual é o pronome correspondente? We, nós. Meu pai e eu, nós. Nós somos de Brasília. Dad and I are from Brasília. We are not from São Paulo. My friend Jane isn't a nurse. She's not a chef. She isn't a nurse. She isn't a chef. Or she's not. Posso colocar na afirmativa? Sim, aqui fica possível. Posso colocar My friend Jane isn't a nurse. She's a chef. Fica ok também. Kim and Bob are teachers. Kim and Bob, duas pessoas. Então, a gente tem um sujeito composto, they. They, qual é o verbo to be correspondente? They are. They are teachers. They're not students. Ok? Então, eles são professores, não são alunos. No número 4, minha amiga Jane não é enfermeira, não é chefe, ou então você fala, ela não é enfermeira e é uma chefe de cozinha, ok? Então, eu vou falar as frases e você vai repetir. My friend John is from the United States. Vou colocar por extenso aqui. The United States. My friend John is from the United States. He is American. Ou na forma contraída, he's American.
Tim works a lot. He's tired. Ou, na forma contraída, he's tired. Dad and I, olha só, eu não vou falar essa letrinha D aqui, eu vou juntar. Dad and I. Dad and I virou uma palavra só. Dad and I are from Brasília. We are not from São Paulo. Dad and I are from Brasília. We are not from São Paulo. My friend Jane isn't a nurse. My friend Jane isn't or is not a nurse. Eu vou até mudar isso aqui, ou eu vou colocar na afirmativa. Acho que vai fazer mais sentido. Vou tirar esse nota aqui, ok? Então, my friend Jane isn't a nurse. She's a chef. Então, ela não é enfermeira, ela é uma chefe. Kim and Bob, olha aqui emendando de novo, ó. Vou pegar o quadradinho aqui. Kim and, emendei. Kim and Bob are teachers. Repete emendando também. Kim and Bob are teachers. They're not students. They're not students. Teacher, eu posso colocar they aren't? Pode. They aren't students. Aqui também. We aren't from São Paulo. Ok? Podem colocar. Certinho? Vou ler as frases de novo, dessa vez mais rapidinho, para vocês ouvirem. My friend John is from the United States. He's American. Tim works a lot. He's tired. Olha a pronúncia da palavra tired, não é tired, é tired. Parece assim, ó. Tired, tired, tired. Tim works a lot. He's tired. Dad and I are from Brasília. We are not from São Paulo. My friend Jane isn't a nurse. She's a chef. Kim and Bob are teachers. They're not students. Ok? Agora nós temos um desafio. Vocês vão aí no caderninho de vocês escrever 2 frases afirmativas e 2 frases negativas que podem ser sobre você, seus familiares, seus amigos. Eu vou fazer umas aqui de exemplo. Por exemplo, eu falo: My son is a psychologist. Meu filho é um psicólogo. E se eu tenho my son, eu posso colocar he's a psychologist, certo? Então, usei uma frase aí. No singular, né? Ele é. Se eu quiser falar dos meus filhos, aí eu vou colocar no plural my children. My children are wonderful. Meus filhos são maravilhosos. My children are wonderful. Aí, usando o sujeito, pronome sujeito, they are, que posso também colocar they're wonderful.
Você pode colocar de onde a pessoa é. Posso colocar, por exemplo, my husband, meu esposo, is from São Paulo. Oops. He's from São Paulo. Posso colocar na negativa. He's not from Rio. Ok? Exemplos para vocês vão escrever essas frases. E se quiser que eu corrija, basta enviar para o nosso número de suporte, o WhatsApp, e eu vou ter o maior prazer em corrigir. A mesma coisa, se quiser falar a frase para que eu corrija a pronúncia, estou à disposição, ok? Então, olhem só. Nós chegamos ao final da aula 1 com sugestão. A gente vai voltar lá para o comecinho para vocês revisitarem aqui os objetivos que a gente tinha colocado para essa aula. Veja se você atingiu o objetivo, se você acha que já consegue fazer isso aqui. Se você vir uma frase, você consegue identificar o verbo to be? Numa coisa escrita, na letra de uma música, você consegue? Lá no meio de tudo, você consegue achar o is, achar are, achar am? Atingiu esse objetivo? Você consegue, se achar a palavra he, saber qual é o verbo to be que combina, qual é o match ali do he? Se for they, você sabe qual é o verbo to be? Você sabe passar da forma afirmativa para negativa? Sabe qual é a afirmativa de eles são, eles não são? They are not, they aren't. E as formas contraídas, você se lembra? Que I am vira I'm, que we are vira we are, ou na negativa we are not. Se você consegue se lembrar de tudo isso aqui, significa que você atingiu os objetivos que eu tinha estabelecido para essa aula e está prontinho para ir para a aula 2. Se você acha que ainda não consegue, eu sugiro que você faça essa aula 1 todinha de novo, tá? Reveja tudo, mais de uma vez, a aula é curtinha, dá para ver várias vezes. E quando você estiver mais confiante, você passa para a aula 2, ok? Então, chegamos ao fim da nossa aula 1, Lesson 1, e nos vemos na Lesson 2.